Você já se perguntou por que a mulher menstrua? Pra que a mulher menstrua? Então, fica nesse vídeo que hoje a gente vai explicar direitinho o que é o ciclo menstrual. Eu sou Júlia Paiva, médica ginecologista e obstetra, e hoje a nossa conversa vai ser sobre o ciclo menstrual. Então vamos começar a nossa conversa sobre o ciclo menstrual entendendo quem são as mulheres que menstruam, né? Então é normal menstruar no período fértil da mulher, que é desde a primeira menstruação até a menopausa. Isso nos dá uma dica de por que as mulheres menstruam, né? A menstruação está muito relacionada à nossa fertilidade e o nosso processo reprodutivo. Então, o ciclo menstrual que a gente vai conversar hoje é sobre o ciclo menstrual normal, certo? Então, mulheres que por algum motivo não estão menstruando, têm que fazer um teste de gravidez, mas se esse teste vier negativo, é importante procurar o seu ginecologista para investigar o que está acontecendo. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo normal, né? Então, se a menstruação está relacionada à gravidez, né, ao processo reprodutivo, o que acontece? Na verdade, a menstruação vem quando ocorre uma falha desse processo, né? Quando não ocorre a gravidez. É um sinal para a mulher que ela não está grávida, mas também é um processo cíclico que ocorre no corpo da mulher e como se fosse uma limpeza para se preparar novamente para uma nova tentativa no próximo mês. Então, o que é que comanda o nosso ciclo menstrual? São basicamente 3 partes do nosso corpo, 2 no cérebro e o ovário, né? Então, 2 órgãos no nosso cérebro são os responsáveis por essa orquestra que é o ciclo menstrual, que é o hipotálamo e a hipófise, e eles comandam o nosso ovário e também está envolvido com esse processo o nosso útero. Então, começando a nossa conversa lá sobre os hormônios que acontecem, né, no hipotálamo e na hipófise, a gente precisa primeiro entender como é que a gente vai entender esse ciclo. Tudo que eu falo de ciclo, né, não tem, na verdade, um começo e um fim, é um processo cíclico, mas é convencionado na ginecologia da gente começar o ciclo menstrual, né, o primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia da menstruação, aquele dia que está acabando, né, o processo do mês anterior, né, aquele sangramento. Isso acontece pela queda dos hormônios. Caiu todos os hormônios, toda a produção do hormônio pelo ovário, e a isso liga um alerta no nosso cérebro, né, no hipotálamo, para começar a produção de um hormônio chamado GnRH, que comanda a hipófise a produzir 2 hormônios, que se chamam FSH e LH. Esse processo é muito complexo, né? O ciclo menstrual, para funcionar direitinho, é um processo muito complexo. Existe uma mudança da frequência e amplitude, palavras meio difíceis, mas eu vou deixar aqui um gráfico para vocês entenderem que esses hormônios eles são produzidos em momentos diferentes, em quantidades diferentes, durante o ciclo menstrual. E é isso que dá os alertas para o nosso ovário de que hormônio deve ser produzido. Mas então a gente teve a queda dos hormônios, ocorreu a menstruação, o cérebro ligou o processo e começou a produção desses hormônios, né, o FSH e LH, que no nosso ovário ele entende nessa primeira fase do ciclo menstrual, né, antes da ovulação, como um comando para começar a produção do estradiol, que é o principal hormônio da mulher produzido pelos ovários. E agora a gente vai sair do cérebro e chegar um pouquinho no ovário para entender o que é que acontece nos nossos ovários. A mulher, ela nasce com várias bolinhas dentro do ovário que são chamados folículos. Pra gente, folículo é uma coisa muito simples pro ginecologista, mas eu sei que pra vocês ficam meio perdidas quando a gente fala esse termo folículo. E é importante vocês saberem que folículo é como se fosse um reservatório de óvulo. Cada folículo tem um óvulo dentro. A gente já nasce com a nossa reserva de folículos, né? E a gente vai só perdendo ao longo do tempo. E todos os meses, o nosso ovário recruta, né? Seleciona alguns folículos para se desenvolver naquele ciclo menstrual. Então, aqueles folículos selecionados começam a crescer pelo estímulo do FSH e LH mandado pelo nosso cérebro lá e começa uma competição para ver quem vai ovular. Essa competição, geralmente só um óvulo ganha, né? Só um folículo com óvulo dentro que ganham. E durante essa competição, esses folículos vão produzindo esse estradiol. Esse estradiol começa a subir o nível, né? E manda o comando para o nosso ovário para diminuir a produção daquele FSH e LH. E vai ficando mais difícil a competição. Só o mais forte, o que produz mais estradiol,
cresce, fica grandinho, né, cheio de líquido. Por isso que às vezes quando faz um ultrassom, vê um folículo maiorzinho, né, nesse processo. E aqueles outros, eles entram em atresia, ou seja, eles morrem. E esse folículo lá, grandão, produzindo bastante estradiol, manda o comando de novo para nossa hipófise para fazer aquele pico de LH. O que é isso, esse pico de LH, né? As mulheres que estão tentando engravidar provavelmente já ouviram falar isso. Existem até umas fitinhas de LH, né, que são usadas para confirmar essa questão da ovulação. A gente precisa desse pico de LH mandado nesse momento pela nossa hipófise para desencadear a ovulação. Ou seja, esse folículo lá grandão estourar, né, romper e liberar esse óvulo que estava preso lá dentro. Esse processo de ovulação precisa desse pico de LH e acontece mais ou menos 36 horas depois desse pico de LH. Para as meninas que estão tentando engravidar, esse é o momento mais fértil. Isso porque o óvulo ele dura mais ou menos 24 horas. Então os espermatozoides têm que estar meio que lá esperando já para juntar a esse óvulo, né? E começar o caminho lá pela tuba uterina para entrar dentro do útero e ocorrer a implantação. E a gente tem esquecido do útero até agora, né? Então vamos voltar a nossa conversa lá para o útero. O que estava acontecendo no útero nesse período? Lembra que o nosso ovário estava produzindo estradiol? Então o estradiol ele é responsável pelo crescimento da camada de dentro do útero, que a gente chama de endométrio. Essa que vai ser a casinha do bebê, né? Então esse crescimento é importante para desenvolver alguns vasos sanguíneos, ficar esse tecido mais fofinho, para receber o embrião, né? Para ocorrer a implantação. Então, quando o embrião vai chegando nesse momento, esse útero já está preparado para receber esse bebê, né? Mas se não ocorreu esse embrião, né, essa formação do embrião, o espermatozoide não juntou com o óvulo, vai acabar não ocorrendo a implantação. E vocês vão entender como muda quando acontece a implantação e quando não acontece. Vamos voltar lá para o nosso ovário. Aquele folículo, né, estourou. E o que acontece com aquela região? A gente chama de cicatriz, né, de corpo lúteo, o que acontece depois com o que era o folículo. E esse corpo lúteo é muito importante porque é ele que produz a progesterona, que é outro hormônio feminino, né, o segundo hormônio feminino mais importante. E a progesterona que vai estimular também uma outra mudança no nosso útero, que é deixar ela no útero na fase secretora. Essa fase secretora é uma fase em que ocorre a produção de glândulas e é como se fosse uma região para nutrir aquele bebê que implantou dentro daquele útero, né? O nosso corpo lúteo, ele nasceu já com data de validade. Ele dura mais ou menos 14 dias. Então, depois que ocorre a ovulação, o nosso corpo lúteo é responsável por produzir a progesterona por 14 dias. Se por acaso ocorrer a gravidez, o embrião ele vai liberar o HCG e vai estimular que o corpo lúteo dure mais tempo. Mas se não ocorrer a implantação do embrião, né, e não ocorrer a liberação do HCG, esse corpo lúteo vai morrer, vai cair a dose da progesterona e com essa queda da dose da progesterona, o que acontece? A menstruação. Aquele processo que se preparou todinho para receber um embrião, não ocorreu a formação do embrião, ele não é mais necessário. E a forma como o corpo faz para renovar para um novo mês é a menstruação. É importante saber que com a queda dos hormônios, acaba tendo uma liberação de proteínas inflamatórias. Essas proteínas inflamatórias vão lá para a região do endométrio para soltar aquela região, né, para descamar. E é por isso que algumas mulheres sentem cólica nesse período, porque a menstruação é uma inflamação. Não é uma doença, mas é um processo inflamatório saudável que pode ser relacionado a essa dor da cólica. Então teve aquele momento, né, descamou, os hormônios caíram, tanto o estradiol como a progesterona. O cérebro entende que é hora de começar de novo aquele processo do FSH e LH. Deu para entender o ciclo? Eu sei que é muita coisa, muito detalhezinho, mas é bom vocês terem uma ideia do que acontece, né, quando tem a formação do embrião e do bebê e quando não tem. Aproveita para deixar aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se quer saber mais sobre o ciclo menstrual, sobre a ação dos hormônios no ciclo menstrual.
a gente vai conversar mais sobre isso, tá? E aproveita para se inscrever aqui no canal. Hoje eu tô só, sem minha mãe, mas tem vários vídeos aqui no canal da Clínica Gilca Paiva, eu com a minha mãe, falando sobre vários assuntos de saúde da mulher. Então eu espero você no próximo vídeo.